Bom, boa tarde a todos, senhores e senhoras. Agradeço a oportunidade, parabenizo a agência por abrir esse fórum de discussão, uma audiência pública com sessão presencial. Bom, a gente faz parte de um escritório que acompanha a regulação já há algum tempo e tenta contribuir na medida do possível nos aspectos jurídicos. E esse tema tem um aspecto jurídico significativo, que diz respeito ao direito daqueles agentes que não são despachados centralizadamente ao compartilhamento dos riscos hidrológicos. Pois bem, essa lógica toda então está centrada na discussão a relação com a garantia física e a geração. Partiu a agência de uma relação adequada, de uma principiológica entre liberdade e responsabilidade, passando da simplificação do procedimento de aprovação de projetos básicos e a responsabilidade do empreendedor pelas informações fornecidas que vão resultar no cálculo da garantia física. E aí vem o sinal regulatório de convergência entre a garantia física e a geração. Esse trecho está na nota técnica, que foi, inclusive, está na apresentação que foi feita agora há pouco, e eu me permito ler aqui só para a gente voltar a ficar no mesmo nível. O regulamento, além da simplificação, deve conter dispositivos que coíbam declarações superestimadas de parâmetros de projeto básico que levem a uma garantia física maior que a real capacidade do projeto de geração. Então, a ideia é transferir o custo da superestimação, que hoje está sendo arcada pelo MRE, para os agentes proprietários de empreendimentos, por meio de ressarcimento ao MRE pela energia gerada abaixo da garantia física. Está aqui a ideia. Parte-se, então, da premissa de que os agentes vão fazer declarações superestimadas, ou podem fazer declarações superestimadas, em prejuízo do MRE e da garantia física do sistema. Na nota técnica, há duas sugestões para esse ressarcimento. Vou falar só da primeira aqui, que é a que está recomendada, que faz uma relação direta com a portaria do MME 463 de 2009. Então, estabelece o ressarcimento a partir das revisões da garantia física. Bom, até aí, então, nos parece que há um problema no que diz respeito à concretização daquele princípio entre liberdade e responsabilidade. Porque o instrumento regulatório que está sendo adequado aqui, ele é um instrumento de aplicação imediata. Ele não tem nenhuma possibilidade de verificação das causas da geração abaixo da garantia física. E os senhores todos sabem muito melhor do que eu que um empreendimento de geração pode não atingir sua garantia física por diversos motivos. Dentre eles, problemas climatológicos, problemas de riscos hidrológicos, que é a essência do MRE. O MRE surgiu numa relação entre despacho centralizado e riscos hidrológicos, dadas as variações ao longo do tempo. Ele consta de lei, ele não é à toa que ele existe, ele foi criado num período mais recente, na 9648, onde era necessário atrair investimentos para o setor de geração, onde se buscava trazer competitividade ao setor. Então, faz parte de uma lógica de proteção ao empreendedor, o MRE, previsto na lei 9648, 1848, e especificamente as PCHs na 9427. Está aqui o texto, também vale a pena a gente ler, para saber exatamente o que diz o texto, porque a gente fala, mas não lê a lei. Aí está escrito aí. Ao aproveitamento referido neste artigo que funcionar interligado ou integrado ao sistema elétrico, aqui o aproveitamento são as PCHs, é assegurada a participação nas vantagens técnicas e econômicas da operação interligada, especialmente em sistemática ou mecanismo de realocação de energia, destinado à mitigação dos riscos hidrológicos, devendo também se submeter ao rateio do ônus quando ocorrer. O que se extrai desse dispositivo? Que não há diferença alguma na proteção aos agentes que participam do MRE em razão da sua modalidade operacional. Pelo contrário, o dispositivo não fez nenhuma diferença, ele faz uma aproximação, quando ele diz o seguinte: é assegurada a participação nas vantagens técnicas e econômicas da operação interligada, especialmente mecanismo de realocação de energia. E aí ele faz o óbvio, o sujeito tem o ônus, vai ter o bônus e vai ter o ônus. Então, esse é um dispositivo legal, importante nessa análise, que é complementado, digamos assim, do ponto de vista jurídico, pelo que consta no decreto 2655 de 98. A redação original do artigo 20, que não é essa aí, ela não incluía as PCHs. Depois houve uma mudança na redação do decreto de 2000 para tirar o que dizia assim, despacho centralizado. Então, lá desde 2000, por regulamento, e depois por força de lei, e um período posterior à crise, esse dispositivo aqui é da Lei 10438 de 2002, então, logo depois do racionamento,
é consolidado o direito das PCHs compartilharem o risco hidrológico. Claríssimo na essência do MRE, que é o artigo 20. E o artigo 24 reforça isso a contrário senso, né, dizendo o seguinte, que os riscos de indisponibilidade das usinas de geração de natureza não hidrológica serão assumidos individualmente pelas usinas participantes, não sendo, portanto, cobertos pelo MRE. Ou seja, risco de natureza hidrológica é coberto pelo MRE. Essa é a essência do mecanismo, né. Então, já no último slide, peço desculpa aqui pelo tempo, já estou concluindo, a proposta, quando ela utiliza um instrumento automático que não permite verificar quais são as causas de por que o empreendimento gerou a menos, ela aloca um risco hidrológico a uma determinada categoria de agentes dentro de um mesmo mecanismo, o que não faz nenhum sentido do ponto de vista legal. Mais do que, ou seja, ofenderia, então, o direito desses agentes ao compartilhamento desses riscos, né? Mais do que isso, ela traz um tratamento discriminatório, que a norma, como nós vimos, não faz, né? E aí uma outra questão que também é séria, porque ela presume a culpa de modo generalizado, né? Ou seja, quando ela aplica um mecanismo automático, ela presume que todo empreendimento que gerar menos, com base naquela premissa, é porque então o cara superestimou os valores. Então, se não tem quando não dá essa chance de verificar quais as razões, ela está presumindo a culpa do sujeito, o que é muito sério e colocando todo mundo no mesmo saco, né? Gente que fez o projeto adequadamente, o que é perfeitamente possível que o empreendimento tenha sido realizado com informações verídicas, tenha sido construído adequadamente e mesmo assim não produz a energia esperada, dado uma série de fatores que nós comentamos, em especial a questão hidrológica. E aí vem o final, o último ponto, que é saber se existe a necessidade de regulação desse aspecto, né? Por que eu digo isso? Porque a portaria do Ministério, essa mesma que é empregada, ela já consolida o princípio da responsabilidade do agente pelas informações. Está lá no artigo 13, que o empreendedor que der informações inverídicas será responsabilizado, inclusive perante terceiros, pelos danos que causar. Então, assim, tudo isso aqui já está lá, só que não está na forma automática. Ou seja, o que é necessário fazer? E aí, dentro da lógica do devido processo legal, é abrir um processo de fiscalização, em havendo um indício, em havendo alguma questão que aponte para uma informação inverídica, abrir um processo de fiscalização, garantir o contraditório, ampla defesa, decisão, recurso e o que for. Então, existe já um procedimento para isso. De modo que, do ponto de vista jurídico, sequer seria razoável por ausência de interesse nessa regulamentação. Agradeço. Muito obrigado.